Boa noite, classe Atalaias, tudo bem? Satisfação em falar mais uma vez com vocês. Querido adolescente, Atalaia de Cristo, estou com bastante saudade de vocês, viu? Quanto tempo a gente não se reúne aí presencialmente na igreja, né? Mas esse momento aí de pandemia, de afastamento social, ele está terminando. Eu creio, em nome de Jesus, logo estaremos todos juntos aí novamente, podendo adorar a Deus, todos juntos na igreja. Estou com bastante saudade, repito mais uma vez, de cada aluno, cada adolescente, do irmão Samuel, do irmão Robson, que está junto conosco ali, aos domingos, ministrando a palavra de Deus. E para quem está nos acompanhando pela primeira vez, esta classe é dos adolescentes de 15 a 17 anos, né? Nós somos ali da EBD, Escola Bíblica Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. A nossa igreja ela está ali na rua Emílio Winter, centro de Taubaté. É uma satisfação imensa poder falar aqui com vocês, tá bom? Entramos no terceiro trimestre, já estamos aí na segunda lição, e esse trimestre fala de um tema bastante propício para o momento, né? Principalmente agora em que as nossas relações sociais elas se dão muito pelo meio eletrônico, pelo meio virtual. E o título desta lição, ela fala sobre o cuidado com as influências dos meios de comunicação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas influências e sobre os perigos da mídia eletrônica. E você é muito bem-vindo a essa aula. Eu creio que Deus tem algo a dizer aí ao seu coração. Primeiramente vamos fazer uma oração. Pai querido, te agradeço, Senhor, pela nossa vida, pela salvação, pelo cuidado com cada adolescente. Obrigado aos que estão nos acompanhando e todos aqueles que assistirão a esta transmissão, Pai. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria para aprendermos um pouco mais a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vocês vão ouvir aqui no decorrer da aula talvez um latidinho. Tem dois cachorrinhos aqui que são uma benção, duas cadelinhas. É a Zoe e a Lola. Estão aqui e elas fazem um barulhinho. Depois eu vou mostrar elas aqui para você ver. As cadelinhas aqui, eu vou dar um jeitinho nelas ali e a gente retorna aí a aula. Vamos juntos. Bom, continuando a nossa aula, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tem a revista desse trimestre? Se você não tem a revista, eu vou te dar aqui um caminho muito bacana. A CPAD, ela disponibilizou pra gente... Ô Mariana, é a Mariana lá, ela. Fazendo arte, ó. Dá oi, Mariana, pros alunos. É a Mariana. Bom, a CPAD disponibilizou, no link que eu vou deixar aqui na descrição, a revista para esse trimestre, né? Nesse momento de dificuldade aí, a CPAD tem sido parceira aí das EBDs pelo Brasil. E então, é só você clicar aí no link e baixar. Vou deixar também disponibilizado no nosso grupo de WhatsApp aí da classe, tá? Então não fique sem estudar, não fique sem sua revista, baixe e estude a palavra de Deus, tá? Pessoal, a evolução da comunicação, ela traz aspectos aí de bastante relevância, super interessantes aí pra gente, sabe? Bom, a princípio, a comunicação, em maior número de pessoas, na antiguidade, nos primórdios aí da raça humana, os homens, quando queriam alcançar o maior número de pessoas, eles subiam nos montes e gritavam, né? Aí nós vemos isso, coincidentemente, nas histórias aí da Bíblia, em que Moisés e outros homens de Deus, eles subiam nos montes e ali eles explanavam os mandamentos, falavam a palavra de Deus, né, os ensinamentos. E até Jesus Cristo usou essa forma de comunicação, subindo no lugar mais alto e propagando a sua voz para um maior número de pessoas. Outra forma de comunicação bem antiga... Espera aí só um minutinho. Ô Mariana, eu estou fazendo a aula aqui, filho, tá? Depois a gente conversa. Outra forma de comunicação é os sinais de fumaça, né, em que uma tribo se comunicava por tribos mais distantes, né, alguém que estava em terra se comunicava com quem estava no mar. Também tinha os sinais de sons, né, de tamboris, de instrumentos feitos de chifres de animais, trombetas. Já na Idade Média, ou melhor, por volta aí do século XV, foi inventada a prensa, e por meio da prensa se propagou escritos aí em todos os locais, né? Inclusive a Bíblia, ela foi disseminada muito aí a partir do século XV com a invenção da prensa por Gutenberg. Mais recentemente veio os telégrafos, né? E já no
século XX, os telefones, fax, celular, rádio, televisão, internet. E agora as comunicações elas estão bem aceleradas, né? Elas se propagam com muita eficiência, em tempo real, por meios de redes sociais. Por falar em redes sociais, né, computadores, todas esses meios de comunicação que avançou aí desde tempos remotos, né? Nós temos a dizer que há duas preocupações, né, em relação a isso. A influência que esses meios de comunicação exercem na vida da sociedade, na vida dos grupos aos quais estamos incluídos, ou até mesmo na vida do indivíduo, na nossa vida. Essas influências. E o perigo que as influências podem nos trazer. Esses dois aspectos. Eles são o centro do nosso estudo aqui, tá? Eu te faço uma pergunta, adolescente. Hoje, quanto tempo você permanece aí ligado nas mídias sociais? Quantas horas do seu dia você passa aí utilizando computadores para fins não acadêmicos e fins não profissionais, né? Quanto tempo você fica aí navegando nessas mídias, né? Nessas plataformas, por exemplo, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, entre outros, né? Quanto tempo da sua vida você passa? Né? Multiplica essas horas diárias que você fica aí por 7 dias de semana, ou multiplica por 30 dias, ou até mesmo por 365 dias do ano, né? Depois veja ao final de, sei lá, 70 anos de vida aí, 50 anos de vida, quanto tempo, quantos dias você passa aí em frente a né, esses meios de comunicação virtuais. Não é pouco, pessoal, é bastante, mas hoje é uma tendência, né, que nós estejamos muito envolvidos, né, nas mídias sociais, ou seja, por questão de ser aí um local de interação social, ou até mesmo profissional, acadêmico. Diversos aspectos da vida aí nos traz hoje a necessidade de utilizar aí os meios de comunicação, né? Mas falando aqui no assunto dessa lição, nós vamos tratar aqui a influência que esses meios de comunicação têm na nossa vida. E os perigos também que eles trazem, né? Vocês ouviram falar muito aí de globalização na década de 90 para cá, né? Esse fenômeno da globalização. Hoje em dia não se fala tanto porque já virou algo natural, né? É natural que o mundo esteja globalizado aí, e muito pós a disseminação aí das mídias sociais, né? Da internet. Mas a globalização, ela vem desde muito tempo, tempos remotos aí, em que o velho continente, a Europa, ela saiu a explorar aí a Índia, saiu a explorar aí novas terras e descobriu um novo mundo, as Américas, né? Houve comércios aí muito prósperos entre o velho e o novo continente, e essa integração, ela denominou-se aí uma globalização, né? E o que é a globalização em si? Ela é essa interação dentro dos aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, né? Entre os países, entre as nações, entre as diversas sociedades aí, né? Ao entorno do mundo. E isso tem aspectos muito positivos, pessoal. Hoje, o mundo precisa dessa globalização, dessa interação, para prosperar, para que caminhe junto, comercializando, né? Trocando experiências, compartilhando aspectos culturais. Isso é muito bom. Mas a lição vai trazer aqui para nós os perigos que também vem oriundo dessa integração, né? E aqui fala, hoje, o quanto a família ela fica exposta a ataques, né? De ordem, de princípios morais e éticos, que não estão no caminho da verdade, no caminho da palavra de Deus. Então, hoje tem uma busca incessante, né? Uma busca contínua, isso é cultural, isso está implícito aí as diversas culturas, né? É uma busca incessante, incansável aí ao dinheiro, ao poder, né? E à fama. Isso não é bom, né? Focar apenas nisso não é bom. Aí a palavra vai dizer aqui mais uma vez, aqui no livro de Provérbios 22:3, fala assim: o avisado, ele vê o mal e se esconde, mas o simples passa pelo mal e sofre a pena. Então,
O avisado aqui é o prudente, né? Trocando aqui as palavras, numa outra versão fala que é o prudente. Ele vê o mal e ele se esconde, né? Ele tem todo um cuidado com aquilo que ele está vendo que não vai ser benéfico à sua vida. Mas aqui fala que o simples, ou seja, aquele que tem falta de entendimento, de discernimento, aquele que é insensato, ele passa pelo mal, ele sofre a pena, né? Ele cai naquelas armadilhas e sofre a pena. Por isso que nós frequentamos a escola dominical, por isso que nós frequentamos os cultos, ouvimos a palavra e somos avisados do mal, né, que nos cerca. Seja ele qual for. E nós vemos aí que as mídias sociais têm trazido aí coisas horrorosas, né, contra os princípios morais e éticos aí da nossa sociedade. Nós vemos aí as ideologias, né, que são patrocinadas por segmentos políticos e são patrocinadas aí por grandes filósofos que trazem coisas assim que nos espantam, né? Que vão contra a palavra de Deus, que vão contra o princípio cristão, que é a fé em Jesus Cristo, que é a salvação, que é a santificação, sem a qual nós não podemos ver o Senhor. E esse é o alerta, né? Para que nós venhamos a nos proteger como indivíduo, venhamos a nos proteger como família, venhamos a nos proteger como igreja. Por fim, aqui na lição 2, nós temos dois grandes exemplos, dois ensinamentos de dois grandes homens de Deus da Bíblia, né? Trazem-nos aqui exemplos e orientação de como nós devemos nos proteger. O primeiro deles foi o rei Davi. Olha o que o rei Davi disse aqui no Salmo 101, 2 e 3. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, não porei coisa má diante dos meus olhos. Muito propício a esse estudo, né? Ele, como um servo de Deus, como um rei, como aquele que governava a nação de Israel, e ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele tentava estabelecer limites para a sua vida. É o que nós devemos fazer também. Podemos utilizar todas essas mídias sociais, mas nós temos que estabelecer limites. E não é com a nossa força, pessoal. A Bíblia diz que é no poder do Espírito Santo. Não é a força, não é a violência que faz nos vencer, mas sim, esses limites são estabelecidos na presença de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. E o salmista Davi agia dessa forma. Portar-me-ei com inteligência. Ou seja, ele usaria as suas faculdades mentais, as informações que ele tinha, para ele caminhar retamente na presença de Deus e na presença das nações que o cercavam e na presença de Israel, né, o povo que ele liderava. E o princípio que ele tinha ali era muito certo, era muito correto. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu lendo aqui a versão, uma outra versão bíblica, que é a NVI, Nova Versão Internacional, a mesma passagem foi traduzida assim. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente ler juntos. Seguirei o caminho da integridade. Olha só. Seguirei o caminho da integridade. É uma decisão interior do salmista. Quando virás ao meu encontro? E ali tinha ainda uma pergunta. Quando virás ao meu encontro? E essa pergunta, ela mexeu comigo, né? Ao mesmo tempo que ele dizia que seguiria o caminho da integridade, ele já olhava um segundo momento e uma pergunta muito interessante. Quando o Senhor virá ao meu encontro? Nós teremos um encontro. Teremos um encontro um dia em que daremos conta do nosso caminhar aqui. Falo isso com bastante seriedade, com muita reverência, né? E dando muita importância a este assunto. Quando virás ao meu encontro? Será no grande dia do arrebatamento da igreja, ou no dia que deixaremos esse corpo terrestre e entraremos nas mansões celestiais para viver a eternidade com o Senhor. Esse é o momento do encontro, né? Que Deus nos conceda a graça de estarmos bem na presença do Senhor, andando em integridade. E ele fala aqui nessa versão: em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais essa conduta dos infiéis me dominará. Então, além disso, ele ainda repudiava o mal, aquele ódio intenso, né, aquilo que é mal. Ele diz aqui ainda que odiava a conduta dos infiéis. Veja bem que ele odiava a conduta e não aos infiéis. Nós devemos amar aquele que é infiel, porém, repudiar a forma de vida, né, quando ela está em desacordo com a palavra de Deus, quando ela fere os princípios. Então, esse aqui é um grande conselho, né? É a decisão interior de andar integramente, né? Porque em todo momento estaremos ali passando por momentos em que estamos sozinhos, operacionalizando o equipamento, em que ali tem todo tipo de informação, a mídia é totalmente aberta ali,
E aí, como que nós vamos nos portar? Com integridade, né? Então, esse é um conselho de Davi. E o apóstolo Paulo também, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, vamos ver aqui, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16 diz assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, essa é a Nova Versão Internacional, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, assim, qual que é o conselho aqui do apóstolo Paulo? Ter cuidado na maneira como nós vivemos. Segundo, que não sejamos como insensatos. Insensatos é o contrário daquele que é sensato, né? Que é sábio, ou seja, ele é insensato, falto de entendimento. Então, é que nós andamos de forma sensata na presença de Deus, aproveitando o máximo cada oportunidade. Na versão tradicional diz remindo o tempo, ou seja, o tempo é muito importante. Nós não devemos deixar para amanhã a decisão de andar corretamente na presença de Deus, tem que ser hoje, porque nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, nós estamos debaixo do olhar do Senhor. Então, todo o nosso contato com a mídia social, ela tem que ser pautada nessa decisão de andar como sensatez na presença do Senhor. E para terminar aqui, nós temos aqui na última parte da segunda lição uma orientação. Nós devemos ter, sim, um senso crítico, né? Nós temos que desenvolver uma visão crítica de mundo, né? De sociedade, das relações humanas. O fato de nós termos um cuidado com as mídias sociais não significa que nós devemos ser seres alienados, seres que não sabem o que acontece ao nosso redor, que não sabem como que estão as relações internacionais, como que anda o governo, como que anda a política, como que anda a economia nacional. Sim, temos que estar informados, para que tenhamos e desenvolvamos uma visão crítica, um senso crítico apurado, para que nós possamos também, como representantes do Senhor Jesus aqui na Terra, dar o exemplo de bons cidadãos, né? Dar o exemplo do respeito cívico, né? Da conduta, de como andamos como brasileiros, né? Como cidadãos aqui nesta Terra, dando o bom exemplo em tudo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato de nós desenvolvermos uma visão crítica de tudo, termos um envolvimento informativo, né? Estar por dentro de tudo que acontece, tem que ter também a questão do discernimento espiritual ali em contraponto, né? Devemos estar sempre atentos que tudo que ocorre na sociedade, ela tem um princípio aí também em questões espirituais. Nós vemos muitas vezes a violência exposta nos jornais, vemos também as notícias em relação à corrupção que existe no meio político, né? Que existe no meio de governantes, daqueles que legislam, né? E daqueles, até mesmo aqueles que exercem o juízo, né? Que exercem o controle, que exercem, que são guardiões da Constituição, ou seja, os juízes nos diversos graus, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Nós temos que ter um discernimento espiritual de que tudo tem um princípio espiritual. Tudo que acontece nesse meio tem princípios espirituais, né? Tudo que acontece. Então, nós temos que desenvolver senso crítico e, contraponto, nós temos que desenvolver esse discernimento espiritual através de uma vida de devoção a Deus. Para que eu tenha uma vida de devoção a Deus em períodos satisfatórios para o bem da nossa vida espiritual, para o bem da nossa família, para o bem da igreja, e tenhamos também uma melhor gestão do tempo em que ficamos expostos às mídias, isso chama-se a capacidade de administrar o tempo. Aqui na última parte deste versículo 16, do capítulo 5 dessa carta de Paulo aos Efésios, ele fala assim, remindo o tempo. Na Nova Versão Internacional, ele diz assim, sendo bons administradores do tempo, né? Porque o tempo é curto, né? A nossa vida ela é ligeira, ela passa ligeira. Eu não posso me dar ao luxo, não posso deixar que o tempo da minha vida se esvaia, eu navegando em coisas que não fazem bem à minha alma, elas não causam edificação à minha vida espiritual, à minha vida material. Ao contrário, rouba o meu tempo e deixa a minha vida empobrecida de riqueza informativa, de riqueza até mesmo espiritual. Então, eu tenho que ter uma melhor administração do tempo. É fundamental que nós tenhamos uma vida disciplinada, né, diante de Deus e diante dos homens. E somente com uma força do Espírito Santo e com uma decisão interior muito forte, assim como esses dois homens se portaram, o apóstolo Paulo e o rei Davi, nós devemos também dar esse exemplo e buscarmos isso, né? Estarmos mais tempo na presença de Deus, em contato com a palavra, lendo e meditando. Você que, adolescente que tem uma família, sempre ali dando aquela dica para o pai, para a mãe, convidando eles para ir à igreja quando eles não fazem parte, né?
até mesmo ali os amigos que o cercam, estar sempre ali se portando como representante do Senhor e dando exemplo, né, nessas questões que nós aprendemos aqui nessas 2 lições, sobre as influências da mídia social, da mídia eletrônica, né, na nossa vida, e cuidado com os perigos que ela impõe em nosso caminho. Como cristão, precisamos de sabedoria e de equilíbrio para utilizar os meios de comunicação sem deixá-los causar danos à nossa vida espiritual, tá bom? Então, quero deixar aqui para vocês neste domingo esta palavra que seja edificante para sua vida, tá bom, adolescente? E compartilhe aí com seus amigos, porque são lições importantes. Temos à frente aí nesse trimestre mais 11 lições que vai tratar de assuntos voltados, né, para esses assuntos. Repetindo aqui, o tema desta revista é o cuidado com as influências nos meios de comunicação. Então, temos aí bastante que discutir aí nos próximos domingos. Quero que você envie no nosso grupo de WhatsApp, que nos dê dicas aí do que abordar dentro deste assunto. Se você tiver dúvidas também, compartilhe suas dúvidas com a gente, comigo, com o irmão Samuel, com o Robson, nós estamos prontos a te ajudar, viu? No mais, eu desejo aí um domingo abençoado, na paz do Senhor Jesus, uma semana de vitória, que no domingo que vem nós estamos de volta aqui para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, tá bom? Eu desejo aí a paz do Senhor ao seu coração e de sua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau.